A gente vai iniciar hoje, então, o nosso curso de Biologia Celular e Genética. É um curso que inclui conteúdos básicos da medicina, e conteúdo básico é sempre muito importante. A gente trabalha a base para depois entender todas as aplicações. Então, nesse curso, hoje a gente vai iniciar com as membranas celulares. A gente começa um curso, digamos que da parte de fora da célula. Então, começando a falar sobre membranas. Muito bem. Quais são os nossos objetivos hoje, quando a gente vai falar sobre membrana? É fazer uma caracterização bem básica na realidade. A gente vai falar sobre estrutura de membrana, fazer uma descrição sobre a estrutura de membrana, mas de forma bem básica. Tá? Então a gente tem aqui, conhecer e caracterizar os componentes químicos da membrana plasmática como objetivo, associar as funções da membrana com seus componentes químicos, compreender as especificidades da membrana de acordo com o tipo celular e reconhecer a membrana plasmática como um componente ultraestrutural. Tá? Essa é uma parte importante quando eu for falar também mais para frente sobre ultraestrutura. Então, basicamente é disso que a gente vai falar hoje, sobre objetivos bem básicos mesmo de caracterização da membrana. Tá? Então, vamos lá. Iniciando aqui nessa imagem, a gente tem aqui uma imagem de vários componentes, na realidade, da membrana. Tá? Então, quando eu falo sobre funções de uma membrana, eu gosto muito dessa imagem porque ela nos ajuda a entender um pouco sobre essas funções. Então, vamos lá. A gente tem aqui várias funções. Por exemplo, aqui a gente tem uma função que é a adesão do citoesqueleto à matriz extracelular. Aqui a gente tem a função que é de reconhecimento celular. Mais abaixo a gente tem função, por exemplo, de transporte, função de junção intercelular, atividade enzimática. São várias funções que estão sendo descritas aí e que a gente vai discutir no decorrer da aula, na hora que a gente começar a caracterizar os componentes químicos da membrana. Porque se a gente observar nessa imagem aqui, essa imagem, na verdade, ela mostra duas membranas, de duas células. Por isso, por exemplo, que a gente tem funções aqui sendo mostradas, funções, por exemplo, de adesão entre as células, que é o que está sendo mostrado aqui. Reconhecimento e adesão na realidade. Aqui o reconhecimento e adesão aqui na junção entre duas células. Tá? Então são várias funções, se vocês observarem aqui, dentro dessas funções, os componentes já começam a aparecer. Então aqui, principalmente nessa imagem, a gente vê os componentes lipídicos representados pela cor amarela e os componentes proteicos representados pela cor rosa. Esses são os principais componentes da membrana. Tá? Lipídios, proteínas e carboidratos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Mas uma coisa que eu sempre gosto de começar quando eu falo de membrana e quando eu falo de função, embora eu já tenha feito uma descrição aqui de várias funções, a membrana tem a função primordial de separar o meio intracelular do meio extracelular. Então, ela é uma barreira. Então, quando a gente fala sobre essa função, às vezes parece ser muito simplista. A membrana serve só para separar meios, para criar compartimentos. No decorrer da aula, vocês vão perceber que não é bem assim. Porque ao mesmo tempo que você separa esse meio intracelular do meio extracelular, a presença desses componentes que estão sendo mostrados aqui, e eu vou detalhar mais um pouco, ele vai criar outros tipos de funções um pouco mais específicas. Tá? E mesmo assim, separar apenas é uma função importante, porque existem moléculas, existem componentes do meio extracelular e do meio intracelular que estão presentes em concentrações diferentes. Então, nesse sentido, é importante que haja uma membrana para separar esses compartimentos extra e intracelular para que possa manter, por exemplo, a concentração dessas substâncias. Tá? Então, mesmo assim que pareça simplista dizer que ela apenas separa o meio intracelular do meio extracelular, a gente percebe dentro de uma fisiologia normal que isso não acontece exatamente. Na verdade, não é somente isso. Existem outras funções cujos componentes principais da membrana que estão sendo mostrados aqui nessa imagem, eles vão nos ajudar a observar quais são essas funções de forma um pouco mais específicas. Tá? Muito bem. Como eu disse agora há pouco, dos objetivos nossos é caracterizar as funções e os componentes da membrana.
qual a composição química dessa membrana? Né? A composição da membrana é formada por lipídios, por proteínas e por carboidratos. São 3 tipos de moléculas que vão compor a membrana plasmática. Então a gente vai fazer a caracterização de cada um deles e a partir dessa caracterização a gente vai conseguir falar um pouquinho como que cada um deles estão relacionados às funções da membrana, né? Que foi o primeiro slide que eu coloquei para vocês. Tá? Muito bem. Começando aqui então com essa imagem. Essa imagem também ela é importante, ela já é uma imagem um pouco diferente, né, da outra que eu mostrei, porque eu tinha mostrado 2 células, agora eu estou mostrando apenas uma membrana, né, uma estrutura de membrana. Então nessa imagem a gente consegue ver estruturas diferentes, isso é importante. A membrana, embora pareça ser apenas uma estrutura delimitadora, na hora que a gente vê a composição química dela, percebe-se claramente que ela tem uma composição variada, né? Lipídios, proteínas e carboidratos. Tá? Os lipídios estão representados aqui, né? A barreira lipídica, com essas estruturas que eu vou detalhar daqui a pouquinho, né? Cabeça e cauda lipídica, isso daqui a pouquinho a gente fala. Aqui a gente tem as proteínas, né? Representadas nessa cor rosa. Tá? E aqui também a gente tem os carboidratos, né? Se você observar aqui, ó, tá dando para perceber a presença já de alguns carboidratos que constituem, eles vão ser encontrados principalmente na face externa da membrana, e aqui a gente já consegue perceber a presença deles. Então, de fato, é uma estrutura cuja composição química é bem diversificada. E isso vai ser importante na hora que a gente for discutir as funções. Tá? Então vamos lá. Falando um pouco dos lipídios. Os lipídios, então, são moléculas longas, tá? Com extremidades hidrofílicas e cadeia hidrofóbica, tá? E, na verdade, cauda hidrofóbica. Isso confere ao lipídio uma característica que a gente chama de anfipatia. O que é uma anfipatia? Quando você tem uma extremidade hidrofílica e outra hidrofóbica. Tá? E os principais lipídios são os fosfolipídios, glicolipídios e colesterol. Está representado aqui nessas imagens. Tá? As caudas dos lipídios, gente, elas são apolares e são, então, hidrofóbicas. Né? A hidrofobia significa o quê? Que ela tem aversão à água. Tá? Enquanto que as cabeças lipídicas, a gente observa, então, que a estrutura lipídica formada por cabeça e cauda, tá? As caudas são apolares e hidrofóbicas, enquanto que a cabeça é polar e hidrofílica, tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando eu falo de hidrofobia e hidrofilia, eu vou pensar em água, porque a hidrofobia é a aversão à água, enquanto que a hidrofilia é a afinidade à água. E onde que tem água no nosso organismo? Tem água no meio extracelular e no meio intracelular. Isso significa que as cabeças lipídicas, que são hidrofílicas, têm que estarem voltadas para o meio extracelular ou para o meio intracelular. Enquanto que a cauda lipídica, que é apolar e hidrofóbica, ela vai estar voltada, na verdade, para o interior da membrana, onde ali não vai ter o contato com a água, porque ela é hidrofóbica. Então, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar o exemplo de um fosfolipídio aqui. Esse fosfolipídio, então, ele tem uma cabeça, que é hidrofílica, e ele tem a cauda, que é hidrofóbica, só para a gente reforçar um pouquinho a estrutura do lipídio. Tá certo? Essa característica, gente, ela é importante porque na hora que a gente vai entender melhor a organização dessas substâncias na membrana, e lembrando de que nós temos água no meio extracelular e intracelular, eu vou conseguir mostrar para vocês como que os lipídios, então, fazem para que, de fato, as cabeças sejam voltadas para o meio intracelular e extracelular e as caudas, que são hidrofóbicas, vão ficar voltadas para o interior da membrana. Tá? Então, aqui a gente tem o exemplo dos lipídios de membrana. Glicolipídios, colesterol e fosfolipídios, né, que são os exemplos dos 3 principais lipídios da membrana plasmática. Tá? Muito bem. Então, nessa caracterização química desses componentes, o que acontece? Os resíduos hidrofóbicos e hidrofílicos
das proteínas, que são outros componentes que a gente vai falar daqui a pouquinho, eles precisam estar nos mesmos níveis dos resíduos hidrofóbicos e hidrofílicos dos lipídios. Né? Por quê? Porque a parte hidrofílica, porque a proteína vai se inserir na membrana, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a parte hidrofílica tem que estar em contato com a parte hidrofílica dos lipídios e as porções hidrofóbicas das proteínas também tem que estar em contato com a porção hidrofóbica dos lipídios, para que possa se formar uma membrana cuja a química dela seja compatível com a organização dela, tá? Muito bem. Aqui, gente, tem uma informação que é importante, pensando um pouco nos lipídios, e é uma coisa que na biologia celular a gente sempre fala, tanto na membrana ou em outras estruturas que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, toda a composição de organelas, de membrana, de citoesqueleto, de tudo, é muito variável de acordo com o tipo celular. Acho que isso é muito importante vocês entenderem. Não existe uma membrana única para qualquer tipo celular. Não existe uma caracterização citoplasmática única para qualquer tipo celular. Cada tipo celular vai apresentar uma caracterização própria. Então aqui eu trouxe uma informação que está sendo mostrada aqui, por exemplo, vários tipos de membranas. Então tem membrana plasmática, que é a membrana celular, membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial externa, lisossômica, nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparelho de Golgi, que são as organelas citoplasmáticas membranosas. E nesse gráfico mostra que a composição química lipídica de cada uma dessas estruturas, da membrana de cada uma delas, é diferente. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a membrana plasmática, ela tem uma composição maior de colesterol, por exemplo, do que a membrana mitocondrial interna. Se você pegar o gráfico aqui, você vai perceber isso. Então, na hora que você faz a leitura desse gráfico, você começa a observar que cada componente tem uma predominância maior ou menor, dependendo do tipo celular e, nesse caso aqui, dependendo até da estrutura membranosa, se é a membrana plasmática ou se é eventualmente uma membrana de organela. Nesse sentido, gente, as organelas, e nós vamos falar isso no decorrer do nosso curso, as organelas também se distribuem de maneira diferente nos tipos celulares. Consequentemente, elas vão ter uma caracterização diferente para esses tipos celulares. E, logicamente, isso vai fazer com que a própria composição delas também seja variável. Né? Então, é importante a gente sempre falar sobre as proporções desses componentes. Né? No caso aqui, especificamente, dos lipídios que a gente está comentando. A proporção deles, de acordo com, aqui eu estou mostrando, as membranas de organelas, e naturalmente o tipo celular também vai ser um fator que vai estar relacionado com uma diferenciação na proporção desses componentes da membrana. Tá? Muito bem, passando agora para as proteínas. As proteínas, então, o segundo componente químico da nossa membrana. As proteínas, gente, elas são fundamentais nas atividades metabólicas das membranas e, consequentemente, nas atividades metabólicas da célula. Né? E elas também são específicas de acordo com as funções da membrana. Né? Embora a gente vá fazer uma caracterização proteica, cada membrana também vai ter um componente proteico específico, como eu acabei de falar dos lipídios também. Tá? Essa imagem aqui, então, ela está mostrando a bicamada lipídica, ainda, né, sendo colocada aqui. Aqui é importante para a gente observar, por exemplo, que eu vou falar isso mais para o final da aula, mas o lipídio de membrana, na verdade, ele é uma bicamada. Né? Então, ele está sendo evidenciado aqui juntamente com as proteínas. Então, por exemplo, aqui eu tenho proteínas periféricas de membrana. O que são proteínas periféricas? Proteínas periféricas são aquelas proteínas que se encontram, digamos assim, ligadas de forma mais leve à membrana plasmática. Elas não estão inseridas diretamente na bicamada lipídica. É diferente das proteínas chamadas integrais, como essa aqui, por exemplo, é uma proteína integral, tá? Ou essa aqui também é uma proteína integral. Qual que é a diferença delas? É que as proteínas integrais, elas estão inseridas na bicamada lipídica, enquanto que as proteínas periféricas não. As proteínas periféricas, elas ficam superficialmente nessa bicamada lipídica. Tá certo? Então, quais são os tipos de proteínas de membrana? Proteínas integrais, conhecidas e classificadas como transmembranas simples
ou transmembrana de passagem múltipla. Qual que é a diferença delas? Está aqui, ó. Essa, por exemplo, é uma transmembrana de passagem múltipla. Por quê? Porque ela passa, observe que ela passa várias vezes, ela atravessa várias vezes a bicamada lipídica. Já essa daqui já é uma proteína transmembrana simples. Por quê? Porque ela atravessa uma única vez a bicamada lipídica. Enquanto que essa aqui já não é uma proteína integral, é uma proteína periférica. Tá? Então as proteínas que não se inserem completamente na bicamada é chamada de proteína periférica, e as proteínas que se inserem são chamadas de proteínas integrais, sendo as integrais ainda classificadas em integrais transmembranas de passagem múltipla ou transmembranas simples. Tá? Aqui mostra um pouco sobre a composição proteica, e aí quando eu comecei a falar sobre função lá no início para vocês, eu apenas mostrei algumas células ali, aquele slide onde eu mostrei 2 células, citei algumas funções para que a gente pudesse falar das funções mais no decorrer da aula. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma proteína fazendo o quê? Função de reconhecimento. Tá? Então, essa função faz com que uma célula reconheça a outra e interaja com ela. Isso vai estar associado às proteínas, por exemplo. Tá certo? Também nós temos a função de recepção de sinais, são as chamadas proteínas receptoras de sinais, tá? Que permite a ligação com certas moléculas externas, sinalizadoras, né, externas e sinalizadoras, que consequentemente essas ligações dessas moléculas externas com essas proteínas sinalizadoras vão desencadear algumas respostas no interior da célula, em processos celulares, tá? Aqui também a gente pode ver a proteína funcionando como transporte de substâncias, são canais, né? Permite que certas moléculas e íons atravessem a membrana livremente, principalmente moléculas que não conseguem passar através da bicamada lipídica, moléculas, por exemplo, que são hidrofílicas e que não passam pela bicamada lipídica. Tá? Então, o transporte de substâncias é uma outra função importante que é dado, né, para algum tipo de molécula através das proteínas. Tá? Nós temos aqui também a catálise enzimática, porque existem algumas proteínas com atividade enzimática que estão na membrana. Então, ali, na medida que ela já está presente na membrana, ela já faz um processo de catálise, ela já faz algumas reações enzimáticas importantes, tá certo? E nós temos também a função de junção, que eu falei lá no início para vocês também. A junção entre 2 membranas, muitas vezes, se dá, entre 2 células, se dá a partir do momento que você tem proteínas ligadas nessas células, né? Elas vão permitir que essa junção ela aconteça, 2 células vizinhas aconteça adequadamente. Tá? Se você observar essa imagem, esses slides, a gente percebe, comparando um pouco com os lipídios, por exemplo, que a diversidade de função de uma membrana tem muito a ver com as proteínas, né? Não tanto quanto os lipídios. Tá? O fato de você ter várias funções atribuídas às proteínas faz com que nós tenhamos uma diversidade de função, né? Caracterizando melhor essa diversidade a partir da presença dessas proteínas. Tá? Muito bem. O último componente que eu citei lá atrás é o carboidrato. Tá? O carboidrato, na realidade, ele recebe uma denominação própria na membrana plasmática. Né? Esses carboidratos eles acabam sendo chamados de glicocálice. A presença deles caracteriza o que a gente chama de glicocálice. Tá? O glicocálice, então, é formado por carboidratos ligados a proteínas ou lipídios. E, normalmente, eles estão localizados na porção externa da membrana plasmática. Observem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, carboidratos ligados a proteínas, que a gente está vendo aqui, são chamados de glicoproteínas. Tá? E nós temos também carboidratos ligados aos lipídios, que a gente chama de glicolipídios. Então, a gente está vendo aqui a membrana, a bicamada lipídica e um carboidrato ligado a ela, que é o glicolipídio. Então, glicoproteínas e glicolipídios são carboidratos ligados a proteínas e lipídios que constituem o chamado glicocálice da célula. Tá? São algumas funções esse glicocálice, ele possui algumas funções. Ele possui, por exemplo, função de proteção mecânica na mucosa intestinal. Né? A mucosa intestinal, às vezes, é uma mucosa de alguma forma agressiva pela presença de enzimas digestivas. Né? Então, ali você tem uma camadinha de carboidratos que protege essa mucosa intestinal. Então, isso é uma função do glicocálice.
E aqui volta naquele slide que eu mostrei para vocês lá no início, né? Onde 3 funções aqui podem ser observadas: o reconhecimento celular, a adesão celular e a função enzimática, né? No caso do reconhecimento da adesão e da própria função enzimática que vocês estão observando, vocês podem colocar assim, mas não era a proteína que acabou de ser mostrada também? É porque, na verdade, você tem o carboidrato ligado à proteína. Então, são as glicoproteínas que vão constituir esse glicocálice para fazer essa função, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a atividade enzimática, que eu falei para vocês, que pode estar relacionada com o glicocálice, né? Além da adesão celular, que está mais aqui também, ó, essa junção celular, como eu falei para vocês, a presença dessas proteínas e desses carboidratos, e também o reconhecimento celular, que a gente comentou também agora há pouco, a partir da presença dessas proteínas e das glicoproteínas especificamente, né, que são a porção de carboidrato. Outra função importante é a tipagem sanguínea. O que é a tipagem sanguínea? Do sistema ABO, né? Todo mundo deve conhecer, né? Grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O, tá? Essa tipagem sanguínea, ela se dá a partir desses componentes do glicocálice. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho a representação do grupo A, do grupo B e do grupo O, né? Eu não tenho a representação do grupo AB, eu vou falar por quê daqui a pouco. Mas qual é a diferença nos indivíduos que têm essa representação a partir desse glicocálice? Indivíduos do grupo A possuem aqui nessa extremidade terminal, vocês estão vendo aqui com essa cor roxa, a N-acetilgalactosamina, quem é do grupo A. Já quem é do grupo B, o que a gente percebe aqui? Na mesma posição, aqui vocês estão tendo a presença da galactose, tá? E quem é do grupo O, o que a gente percebe aqui? Que naquela posição ali em cima não tem nenhum resíduo, nem de N-acetilgalactosamina e nem de galactose. Então, quem é do grupo A tem a N-acetilgalactosamina, quem é do grupo B tem a galactose e quem é do grupo O não tem nenhum dos dois. E quem é do grupo AB? Quem é do grupo AB tem nas membranas lá das hemácias os 2 tipos de resíduos, né, de moléculas de carboidratos, tanto contendo N-acetilgalactosamina quanto contendo também a galactose, né? São os 2 tipos, tá certo? Quem é do grupo O não tem nenhum, quem é do grupo AB tem os 2. Quem é do grupo A tem uma e quem é do grupo B tem a outra. Tá? Então, essa é uma função também atribuída ao glicocálice. Tá? Muito bem, uma outra característica importante, agora que a gente já falou dos componentes da membrana, uma característica importante que a gente tem, 2 na verdade que eu vou falar aqui agora, é a simetria e fluidez. O que significa a simetria? Significa que existem diferenças químicas e elétricas entre as faces externa e interna da membrana, né, que a gente chama de face, a face citosólica e a face externa, tá? Então, essa diferença ela pode ser química, porque existem lipídios específicos mais associados à face externa, ou lipídios mais específicos associados à face interna, e as próprias proteínas também que se diferenciam, tá? Além de uma diferença elétrica, tá? A diferença elétrica é que a face da membrana voltada mais para o exterior, ela é mais positiva, enquanto que a face voltada para o citosol, né, para o citoplasma, ela já tem uma carga mais negativa. Tá? Então essa é uma característica importante também, a simetria tanto química quanto elétrica. E a fluidez também de membrana. A fluidez é a capacidade que as proteínas e lipídios possuem de se movimentarem pela membrana. Isso mostra que a membrana não é uma estrutura estática, tá? E nem poderia ser, porque para poder fazer esse monte de função que a gente acabou de falar, né, ela não pode ter, os componentes dela não podem ser estáticos. Receptores de membrana, sinalização através de receptores, eles precisam se movimentar na estrutura da membrana. Então, faz com que a gente tenha que ter essa característica, né? Ela é uma estrutura fluida, tá? E quais são os principais fatores que influenciam na fluidez de membrana? A gente tem a temperatura, tá? Então, enquanto mais elevada, enquanto maior a temperatura, mais fluida será a membrana, tá? A saturação dos lipídios influencia na fluidez de membrana, porque os lipídios saturados têm ligações simples,
essas ligações simples, elas vão fazer com que haja interações em maior proporção entre os lipídios, diminuindo a fluidez da membrana. Tá? Já as membranas com lipídios mais insaturados, com mais ligações duplas, eles vão fazer menos interações, porque eles são insaturados, e consequentemente a membrana fica mais fluida. Tá? E a presença de colesterol, que também diminui a fluidez da membrana. Quanto maior a quantidade de colesterol, menos fluida vai ser a membrana. Correto? Muito bem. Nós temos, para finalizar essa discussão sobre a estrutura da membrana, o que a gente chama, na verdade, de ultraestrutura da membrana. O que é ultraestrutura? Ultraestrutura é a denominação que a gente dá para uma determinada estrutura celular visualizada na microscopia eletrônica de transmissão. E a biologia celular é assim, porque a membrana é ultraestrutural, as organelas citoplasmáticas são ultraestruturais, você não vê isso em microscopia de luz, apenas em microscopia eletrônica. Tá? Então, como que eu descrevo essa ultraestrutura? É o que está sendo mostrado aqui. São duas faces elétron-densas delimitando uma camada elétron-lúcida. Duas faces elétron-densas delimitando uma face elétron-lúcida. Se são duas faces delimitando uma, eu tenho o quê? Uma estrutura trilaminar. E é essa estrutura trilaminar que ela é visualizada na microscopia eletrônica de transmissão. Que é o que vocês estão vendo aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma célula, não sei se dá para perceber com exatidão, mas eu tenho 3 lâminas sendo mostradas aqui. 2 mais escuras, que a gente chama de elétron-densas, e uma no meio mais clarinha, que a gente chama de elétron-lúcida. Tá? Então, na microscopia eletrônica, a gente utiliza os termos elétron-denso e elétron-lúcido. Elétron-densa é a mais escura, elétron-lúcida é a mais clarinha. Então, toda a membrana biológica ela vai ter essa ultraestrutura, 2 camadas elétron-densas e uma camada elétron-lúcida. Por que que isso acontece? Né? Por que nós temos essa característica trilaminar da membrana na microscopia eletrônica de transmissão? Porque, na realidade, é só lembrar da estrutura lipídica que eu falei lá no início da aula. Né? Os lipídios não são formados por cabeças polares e caudas apolares, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, a cabeça do lipídio, tá? Ela é polar, hidrofílica, a cauda que é apolar, que é hidrofóbica. E volta aqui novamente agora a cabeça do lipídio, que é hidrofílica novamente, tá? Então o que acontece? O lipídio ele vai ter cabeça, cauda, cauda, cabeça. As extremidades, então, são hidrofílicas, da porção lipídica da membrana. As extremidades são hidrofílicas, enquanto que o meio é hidrofóbico. Então, o que a gente tem aqui agora? Fica claro que a gente tem 3 camadas. 2 camadas hidrofílicas nas extremidades e uma camada hidrofóbica no meio, que não tem contato com a água. Então, o que vai acontecer? As faces elétron-densas da membrana, ela as faces elétron-densas da membrana, ela corresponde à porção hidrofílica da membrana. São 2, a voltada para o meio externo e a voltada para o citoplasma. Enquanto que a face elétron-lúcida é uma, porque está voltada para o interior da bicamada lipídica. Então aí formam-se as 3 camadas. 2 elétron-densas, que correspondem à porção polar dos lipídios, né, hidrofílica, e uma elétron-lúcida, que corresponde à porção apolar ou hidrofóbica dos lipídios. Então é por isso que na microscopia eletrônica aparece aquelas três camadas, aquela estrutura trilaminar que vocês viram no slide anterior. Tá? Então, gente, sobre membrana era isso. Eu queria fazer uma caracterização estrutural e química com vocês, né, para que a gente possa compreender melhor as funções da membrana. Né? A gente não vai aqui nesse módulo entrar especificamente na discussão de cada uma das funções, apenas na apresentação da estrutura química e as correlações dessa estrutura química com as funções que cada uma delas exerce na membrana plasmática. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. A gente vai discutir citoesqueleto na próxima aula. Obrigado.